Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos lá em Salmos 41, Salmo de Davi. Vamos ler os versos 3 e 4, que diz assim, Se estamos doentes e acamados, o Eterno é o nosso enfermeiro. Ele cuida de nós até a recuperação. Eu disse, Eterno, seja generoso, junta meus pedaços outra vez, porque meus pedaços me esfacelaram. Glória a Deus por essa palavra, por esse entendimento do nosso amigo Davi, que sempre traz algo poético, né? Ele fala desse relacionamento com Deus com muita poesia, com muita canção, é lindo demais. Salmos é o concurso dos livros, né? Se você perguntar, 10 entre 10 gostam de Salmos, porque são realmente declarações de amor muito lindas ao Senhor. Claro, tem dia que Davi tá pistola, tem as horas que Davi perde a paciência com Deus. Como é que é? Vai ficar aí, vai demorar quanto tempo? Davi lança umas dessas para Deus, mas depois ele reconhece quem é Deus na vida dele, ele sabe quem é o Senhor. Tanto é que Davi é um homem segundo o coração de Deus, que honraria, né? Ele é um cara que passou a vida honrando a Deus. E Davi, ele é um vacilão, tá? Davi é um vacilão. E eu sempre falo pra vocês que eu amo essa coisa da Bíblia, não esconder o vacilo das pessoas. Por quê? Porque aproxima isso, né? Traz uma identidade pra nossa vida mesmo, porque a gente é assim. A gente é humano, a gente vai, tenta, né, se esforça para estar direitinho ali com Deus, mas vez por outra a gente dá uma escorregada, a gente dá uma vacilada aqui e ali, mas o Senhor, ele vê o nosso coração de verdade e o quanto a gente se esforça para manter uma vida íntegra e reta. Davi era esse cara, era um cara que honrava a Deus, louvava a Deus, era um cara que tinha uma vida, um relacionamento com o Senhor. Porém, entretanto, contudo, Davi era ser humano também e tinha as debilidades dele, as fraquezas dele. Porém, ele se arrependia e não errava de novo. Por isso, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não erra, é porque ele, quando erra, aprende com o erro e não erra de novo o mesmo erro. Isso é lindo demais, meu Deus. Mas vai! E aqui ele está falando sobre a questão da cura em Deus. Repara que no Novo Testamento, sempre que Jesus se encontra com alguém necessitado, com alguém que vai receber um milagre, depois que o Senhor Jesus faz o milagre na vida daquela pessoa, ele sempre fala, vai, a tua fé te salvou. Ué, como assim salvou? Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com o leproso que voltou, foi assim com o cego. Tua fé te salvou. Salvou do quê? Quando ele fala sobre esse salvou, ele está falando sobre o sozo de Deus. Você teve fé suficiente para ir até ele. A fé faz com que você agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 vai falar isso pra gente. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que entender, tem que ter a consciência de que ele é conquistador, galardoador dos que o buscam. Logo, quando você tem fé suficiente para procurar a Deus, para resolver um problema, né, que você não consegue resolver, ele automaticamente entende que você acredita nele o suficiente para caminhar com ele. Por isso ele diz, a tua fé te salvou. Caminhar com ele nos salva. Salva do quê? Da morte eterna, de viver uma vida afastada de Deus para sempre. Porque a vida não é isso aqui, né, gente? Isso aqui é só um ensaio. A vida de verdade começa quando termina. E ali é definida as nossas decisões que tomamos hoje. Tomamos aqui. Lá faz assim, os caminhos se dividem, irmão. Ali, irmão, é joio e trigo. Ali é bode, ovelha. Ali, irmão, é salsicha ou linguiça. Tem os dois. Ali você tem que tomar uma decisão, um posicionamento. Por isso esses devocionais todos os dias. Por isso a necessidade de você estar atento ao que Deus está falando com você. Você precisa tomar decisões hoje que vão definir o seu futuro quando de verdade começar. É agora que você toma as decisões, meu parente. É hoje. Vamos lá. Vamos se posicionar. Mas voltando aqui, porque a gente está falando, Jesus, ele fala isso, a tua fé te salvou. Salvou de você morrer para sempre, porque agora você acredita em mim. Se você acredita em mim, para te curar, você acredita em mim que eu posso
você acredita que eu posso te salvar. Por isso ele fala, a sua fé te salvou. Mas a Bíblia, em vários momentos, ela vai falar sobre esse poder de cura. Porque o Senhor Jesus, ele não cura só a nossa mazela. Ele não tem poder só para curar a nossa carne, a nossa doença. Ele tem poder para curar algo que ninguém cura. O Senhor Jesus, ele tem poder para curar o que está dentro da gente. Nosso coração, nossa mente, nossa alma, nosso espírito. É algo que as palavras não conseguem mensurar. Nunca vamos conseguir entender, a não ser quando a gente chegar lá na glória, né? Mas nós estamos aqui para falar sobre esse ambiente de cura. E eu trouxe para você alguns textos, quero que você anote aí quando você precisar. Ore a palavra, ela é muito poderosa em si mesma. Então, a palavra é poderosíssima. Vou liberar aqui algumas chaves para você sobre cura. Jesus cura não só o corpo, ele cura tudo, ele cura completo. Ele é o sozo de Deus nas nossas vidas. Eu vou ler para você aqui, peraí. Vamos à listinha, pega papel e caneta aí, meu parente, vamos lá. Pra gente nunca mais esquecer. Eu vou ler só um pedacinho de alguns textos para você entender esse poder de renovo, esse poder de alívio que a gente tem no Senhor Jesus e que antes mesmo desses textos serem escritos, Davi já entendia sobre isso, né? Só um que a gente vai ler antes, que é de Êxodo, mas Davi estava ligado, né? Ele sabia quem era Deus e ele sabia o poder que Deus tinha. E hoje eu espero que de coração você também consiga entender. Ele cura tudo. Ele cura a vida, ele cura a mentalidade, ele cura o espírito, a alma, o coração. O Senhor Jesus, ele tem poder para curar tudo e esse é o sozo de Deus, a cura completa. Vamos para a listinha. Jeremias 30:17. Restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Salmos 103:3. É ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmos 41:3. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. E Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos sarados. Tem mais um montão de textos, mas para a gente ganhar tempo, eu vou ficar por aqui. Eu creio que esses já sejam suficientes para te dar um ânimo, um gás para procurar a palavra sempre que alguma enfermidade te acometer. E eu não falo só da enfermidade da carne, eu falo de uma enfermidade que muitas vezes ninguém nem vê, muitas vezes ninguém nem percebe, às vezes nem a gente sabe que tem, que está lá dentro, no nosso interior, no profundo do nosso ser, mas o nosso Senhor Jesus tendo liberdade para atuar, porque Ele não vai te invadir para te curar, você tem que ir até Ele. Lembra da fé que eu falei? Que a fé vai fazer com que você seja salvo porque você acredita que Ele pode? Então, é a fé que vai fazer com que Ele se aproxime de você quando você se aproximar dEle. Então, Ele tem liberdade para te curar de coisas que talvez você nem imagine que tenha. Lembrei agora, Salmo 139, vai falar assim, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e fica à vontade para limpar, para mudar, para alterar. Salmo 139 vai falar sobre isso, porque às vezes a gente nem sabe que está errando, mas Ele sabe. A gente nem sabe que está doente na alma, mas Ele sabe. Então, qual é o convite para hoje? Se aproxime e deixe que Ele faça o scanner, né? Acho que é PET scan o nome desse exame, que escaneia o corpo todinho. Então, Ele faz, só que Ele faz por dentro. Ele faz de dentro para fora e Ele é o único que consegue fazer isso. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que a cura é disponível para você, para mim, para todos aqueles que confiam no Senhor. Não são poucos os relatos na Bíblia em que a gente vê uma cura completa na vida de pessoas improváveis. Lembra do endemoniado gadareno, que depois de certo tempo estava assentado, vestido em perfeito juízo? Ele é só um dos exemplos que eu poderia dar aqui o dia inteiro, falando para você do poder curativo que o nosso Senhor tem. Também quero muito que você entenda que existem remédios que a medicina não criou. Existem exames
que a medicina também nunca nem pensou, mas que o nosso Senhor Jesus, ele consegue, ele prescruta, ele vai no íntimo, ele vai lá na divisão das juntas e medulas, que é o lugar mais profundo do nosso ser, e ele consegue descobrir se existe algum erro, algum problema, alguma doença da nossa alma, do nosso corpo ou do nosso coração que precisam ser curados. Deixa ele fazer, deixa Deus ser o médico dos médicos na sua vida. E por último, mas não menos importante, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela cura. Obrigado porque somente curados, Senhor, nós conseguimos entender a nossa necessidade do remédio que é o Senhor. Só curados em Ti, e essa cura não vem de nós, não vem do médico, não vem do remédio, mas vem do Teu Espírito, que tem liberdade em nós para nos transformar e nos levar a esse lugar de mudança efetiva da mente, que vai nos fazer acreditar e confiar naquele que é o remédio para todas as dores, tanto físicas quanto espirituais, quanto emocionais, dores de dentro, dores de fora. O Senhor é o médico perfeito, é a cura perfeita, é o sozo de Deus. Muito obrigado pela cura completa que o Senhor disponibiliza para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e irmãs que nessa manhã se disponibilizaram a estarem ouvindo a Tua palavra. Eu sei que Tua mesa cura, a Tua palavra cura, a Tua presença cura. Tu é o nosso remédio, Papai. Tu é o bálsamo que precisamos. Que em nome de Jesus, nosso coração e a nossa mente estejam disponibilizados, disponíveis, sensíveis à Tua voz nesse dia, para entendermos, Senhor, o quão precisamos estar perto de Ti para curar as nossas mazelas físicas, emocionais e espirituais. Nos leva a esse lugar de cura, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo e qualquer mal, nos leve seguros aonde quer que a gente for, guarde a nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas, esteja perto. Muito obrigado por mais um dia de vida e no nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!